ele me atacando e eu juro pra vocês, cara, eu pensava dentro de mim numa conversa comigo durante a luta, tá de sacanagem que esse cara tá tentando me bater assim. E os golpes pegavam, mano. Eu não tava conseguindo dar conta de evitar coisas que eu tava vendo a 1 quilômetro de distância. Eu tava perfeitamente confiante ali, tipo, era uma cabeça de campeão ali e um corpo de um vagabundo. Pra quem não tá ligado quem é o Jonas Bilharinho, é um cara que estourou no MMA uns, sei lá, 10, 12 anos atrás, quando foi duplo campeão lá do Jungle. E aí tu deu uma sumida. Uhum. Tipo, caralho, o Jonas é o próximo cara, fez aquele camp lá com o Aldo pra luta do McGregor. Pois é, aí que vem o personagem Jonas na minha cabeça, vem desse momento. É desse momento que tu desse conhece. momento que eu vi, esse brother tá emulando o McGregor, daí eu me lembro que eu vi uns vídeos na época, e esse brother é meio bom, caralho, esse brother, daí eu me lembro que eu lembrei dele na época, assim. Isso. E aí, depois disso, ele sumiu. E depois voltou. Uhum. E aí, como é que foi essa volta? Por que tu sumiu? Por que tu voltou? Que onda foi essa? Cara, nessa época eu tava bem desmotivado já com a MMA. Eu tinha as motivações, assim, estranhas pra estar na luta, né? Eu queria aquela atenção, queria fama, pensava em ficar ricão pra poder fazer o que eu quisesse e tal, mas eu não tinha aquela paixão pelo dia a dia do treino, tá ligado? Tipo, eu ficava muito preso ao resultado e não ao processo ali. Eu não tinha nenhuma intenção de ser a melhor pessoa que eu conseguisse. Eu só tava levando a minha vida ali porque eu tinha certo talento para aquilo, a academia era perto de casa, era bastante conveniente, até posso dizer assim, sabe qual é? E eu tava indo bem no esporte, né? Tipo, só que esse desgosto pela rotina, né? Por me alimentar correto, dormir correto, fazer os treinos todos, eu treinava mal pra cacete, eu fazia muito menos da metade da rotina de treinos, tá ligado? Isso, e nisso quando eu tava bem. Porque, tipo, das 12... É verdade isso, cara. Tinha um pessoal na academia que tinha muita raiva de mim, porque eu só ia nos dias de sparring, basicamente. E aí, porque eu tava bem, tava com um cartelzinho maneiro ali e tal, falava inglês, eu acabava recebendo mais oportunidades que às vezes, talvez eu nem merecesse, entendeu? Eu furava umas filas, assim. Tipo o Romário, né? Que não vai treinar, só vai no dia do coletivo. Aí tu bota o cara lá, o cara faz gol, tá ligado? Aí o nego fica com ódio do cara. Pode Eu crer. entendo. Mas, mano, eu fui treinando cada vez menos, assim, só pra encurtar, até que um dia, meu irmão, eu tava meses no sofá, porque assim, eu tinha um pouco de medo de lutar também. Porque ao passo que eu gostava de estar lá vencendo, eu não tinha nenhuma maturidade pra lidar com derrota. E eu vi isso quando eu sofri minha primeira derrota, né? Tipo, quando eu fazia uma luta, eu ficava muito tempo sem lutar de novo, porque eu queria aproveitar o máximo que eu pudesse a onda de ter ganhado aquela luta. Só que chegava um tempo que aquilo começava a esfriar. Então eu meio que fazia uma luta por ano, sabe? E aí, um dia eu tava nesse tempo off meu, que era interminável, eu tava 4, 5 meses no sofá coçando o saco, digamos assim. E aí apareceu uma oportunidade pra lutar no Jungle e eu literalmente bati o peso pra lutar essa luta. Eu treinei coisa de 12 dias e nem fiz a rotina completa de treino nesses 12 dias. Treinei o mínimo que dava pra eu bater o peso, porque eu vou falar pra vocês, se eu não tivesse peso pra bater, acho que eu nem teria treinado, mano. Tamanha era a minha inconsciência atrelada a uma confiança que vinha mais de uma falta de visão do que de uma real habilidade minha, entende? Mas isso às vezes leva o cara longe. O cara... Verdade. A confiança meio burrão, assim, do tipo, sem motivo pra ter essa confiança, às vezes Mas leva... aí foi demais, né? O cara ser relapso no treino, na preparação, mas muito, confiando no talento. Mas eu acho que é aquele... Dá um placebo de 10% ali, de tu... Dá, mas o teto é baixo, né? Não resolve. Mas tem 10% aí do Pode cara crer. realmente acreditar. Pô, vou te falar, eu acho que é até mais, sabia? Eu acho que a mente impera ali, mano. Acho que, na boa, pra tentar ser justo assim, agora que eu tenho a experiência... Eu tenho 2 derrotas na minha carreira. Uma por causa do corpo, outra por causa da mente. Eu acho que eu não preciso mais perder. O que eu consegui obter com as minhas 2 derrotas, mano, dá pra eu caminhar, óbvio, fazendo o trabalho correto e ser campeão do mundo. Porque eu colhi muito bons frutos nas minhas 2 derrotas. A primeira foi essa, pro Valdines, que eu tava vendo tudo o que ele fazia. Mano, E essa tu acha que tu perdeu pro corpo? Pro corpo, mano. Aí, vou te falar, eu via ele me atacando e eu juro pra vocês, cara, eu pensava dentro de mim numa conversa comigo durante a luta, tá de sacanagem que esse cara tá tentando me bater assim. E os golpes pegavam, mano. Eu não tava conseguindo dar conta de evitar coisas que eu tava vendo a 1 quilômetro de distância. E aí eu via os furos no jogo dele, dava o comando e o meu corpo não chegava lá na velocidade que costumava chegar. E aí quando a mão pegava, não pegava duro. Pô, teve um overhand que eu acertei nele, eu troquei de base. Ele caiu numa finta minha, tipo, que eu tenho um stiff jab razoavelmente bom no corpo. Eu fintei esse stiff jab e joguei o overhand de direita. Pegou na cabeça dele, o suor voou todo, assim. Foi uma cena bonita. Mas, mano, era pra ele ter caído morto com aquele golpe. Só que eu não tinha ali o meu ímpeto físico ali, né? A minha disposição, a minha dinâmica ali tava muito baixa, muito prejudicada, cara.
eu vi o que era uma mente treinada e um corpo totalmente destreinado. Eu tava perfeitamente confiante ali, tipo, era uma cabeça de campeão ali e um corpo de um vagabundo. Aí no meio da parada, quando tu vi, porra, eu tô vendo o soco entrando, eu sei o que fazer, não tô Cara, conseguindo. eu cheguei a realizar isso no meio da luta. E aí no meio da luta tu pensa, puta, só queria estar em casa comendo hambúrguer, quando falta muito pra acabar essa merda, o que se passa pela cabeça? Eu me perguntei se eu queria aquilo mesmo na minha vida, tá ligado? Na luta. Dentro da luta. Que foda. Porque eu pensei assim, mano, caraca, olha isso, cara. Tipo, eu sei que eu sobro em cima desse cara se eu estiver bem, mas eu ao mesmo tempo não consigo estar bem porque eu não gosto disso o suficiente. E aí perdi a luta pro Aldines e parabéns pra ele, fez o trabalho correto. Tu vê que quando acabou a luta, mano, ele se tacou no chão morto de cansaço. Então ele tava pronto ali, não somente fisicamente, mas mentalmente também. Porque ele teve que dar um sprint violento pra cima de mim, porque defensivamente eu conseguia ir evitando os golpes mais ou menos assim, enxugando ali com a defesa, sabe qual é? E aí ele teve que dar um sprint realmente assim grande pra me acertar um bom golpe ali e me levar ao nocaute técnico. Flávio Almendra, inclusive, fez uma boa interrupção, apesar de eu ter reclamado lá na hora. Aquilo era só o atleta querendo continuar, mas incontestável a interrupção do Flávio Almendra. E foi isso, né? Aí eu olhei pra ele assim, de lá mesmo ele se tacou no chão assim, morto de cansaço, fez o trabalho bem feito. E eu levantei, fui pro vestiário e comecei a... Foi o ponto de quebra onde eu comecei a ter uma conversa mais sincera comigo. Onde eu comecei a tentar olhar pra mim menos pelo que eu queria mostrar que eu era e mais pelo que eu era mesmo. Eu dei uma olhada de baixo acima pra mim, assim, com um pouco mais de verdade. E vi que eu não era aquele cara responsável que eu queria passar a impressão que eu era, que eu não era aquele cara honesto que eu queria passar a impressão que eu era, que eu não era... Aí fui, né, conforme eu enfiava uma pá, saia só lixo, eu falava, caraca, vou cavar mais fundo isso aqui pra ver quanto lixo tem. Mano, e aí, meu irmão, fui começando a perceber que eu era mal mentiroso, ciumento, arrogante, tá ligado? Ninguém podia ter uma história mais maneira que a minha, que eu queria chamar mais atenção que a pessoa, tal. Vi quão mal amigo eu era dos meus amigos, tá ligado? Aí isso me colocou até num processo de gratidão por ter percebido o quanto eles me aturaram, tá ligado? Porque eu era uma pessoa, assim, quando eu me dei conta, quando eu me olhei no espelho de verdade, assim, eu era uma pessoa extremamente desgostosa. Sabe qual é? Eu comecei a me perguntar assim, cara, como é que eu ainda tenho amigo, tá ligado? Isso é amigo de verdade, tá ligado? Isso é amigo de verdade. E aí começou um processo de mudança ali. Isso tudo veio da derrota. A derrota foi, digamos assim, o peteleco que derrubou o primeiro dominó, que gerou a sequência ali, né, de dominós caindo. Um dominós, assim, de percepção pessoal, pra usar uma palavra assim que tá mais batida, até de autoconhecimento. Comecei a me observar, me conhecer ali, sabe qual é? E aí comecei a não gostar do que eu era, sabe qual é? E aí comecei a fazer uma força real pra tentar ser aquele cara que eu tentava me esforçar pra mostrar que eu era. Em vez de me esforçar na aparência, eu comecei a me esforçar pra ser e torcer pras pessoas perceberem, tá ligado? E aí eu fiquei quase 4 anos afastado nesse processo aí de revirar o lixo. Essa foi a tua última luta antes dessa parada? Foi Isso. Depois que tu perdeu que tu deu essa parada? Tava 7-0 e... isso era uma coisa que mexia muito com a minha cabeça também. Mas porque eu era arrogante, não tinha paciência. Eu tava 7-0 com 3 cinturões no ombro, sendo 2 do Jungle. E eu via uns caras que na minha cabeça eram muito piores do que eu indo pro UFC com o cinturão do Jungle. Eu tinha 2 do Jungle, invicto. Aí fui lá pro Nordeste disputar o primeiro round de combat com a Mauri Tase. Ele tinha 2 cinturões do... Limo Fight. Do Limo Fight, boa. Ele tinha 2 cinturões do Limo Fight nas mesmas categorias que eu, meu 166. Pô, nocaute ele com uma cotovelada na costela, quebrando a costela dele, coisa que ninguém nunca tinha visto. Pensei, mano, como é que eu não tô no UFC ainda? Aquilo foi me embolando mentalmente, mas não abalava a minha confiança, porque na minha cabeça eu era o melhor do mundo. Isso era um pensamento que todo mundo na época tinha, velho. Por que o Jonas não tá no UFC? É uma parada assim que eu não consigo responder também, tá ligado? Aí você vai ter quem diga que é os planos de Deus e... Mano... É a hora que as coisas têm que acontecer e tal. Mas é justamente isso que tu falou, velho. Tinha uma galera que tava entrando, que você olhava assim, caralho, esse cara entrou. E tipo, um cara como o Jonas... Como falou, 2 cinturões e tal, fala inglês. Uma parada de empresário, talvez? Não, cara, era o Valide, que botava a maior galera no UFC, sabe? Tipo, não tinha muito... E outra, o Jonas treinava na Tinogueira, treinava com o Minotauro, treinava com o Feijão, treinava com essa galera, assim. Era daquele grupo, tá ligado? Não era uma equipezinha, assim. Ele tava no núcleo massa. Realmente eu não consigo ver, assim, uma explicação, nem olhando hoje em dia, assim, de fora e tipo, não, pô, talvez isso aqui que o UFC não queria. Cara, ele era o pacote completo, tá ligado? Tava com vitória, era um personagem bom e não rolou. Muito louco isso. E tipo, mas assim, olhando hoje, né, de fora, eu não acho que teria sido bom pra mim ir pro UFC. Porque isso só reforçaria aquela pessoa que eu era, sabe qual é? Imagina se eu entro no UFC e começo a varrer a categoria. Mano,
Mas não dá pra saber. Também porque Não talvez dá pra saber, tu entrar mas- lá e tomar uma ruim e depois ia ter esse processo depois, né? É. Tipo, não dá pra saber quem vai ganhar a luta também, mas a gente aposta e a gente normalmente acerta, tá ligado? Assim, a minha aposta, mano, é que eu ia me tornar uma pessoa monstruosamente horrível. Que, sinceramente, na minha cabeça até já era. Mas eu ia potencializar o monstro, tá ligado? É basicamente isso. Então eu acho que seria horrível pra mim se eu tivesse conseguido entrar no UFC naquela época.